Mulheres em Ação está de volta, hoje conversando com a Dalila Figueiredo, ela que é presidente da ABRADES, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. A Dalila também é advogada, assistente social, ela é bióloga e nós estamos falando sobre tráfico de pessoas. Aliás, tráfico é uma palavra assim tenebrosa, não, Dalila? Acredito que como bióloga você tenha passado assim o seu interesse também pelo tráfico de animais, sim, de animais silvestres, sim. Que aliás eu ouço uma coisa que acho muito desinteligente, que as pessoas falam assim: tá vendo? É crime inafiançável. Pegou um papagaio aí no tráfico, né? O cara já vai preso. Mas não deve ser assim? Quer dizer, nós devemos lutar para amolecer essa lei ou para endurecer as outras? Você sabe que você tocou num ponto bem interessante, viu? Há uns 4 anos atrás, nos principais aeroportos do Brasil, a gente via muito banner falando sobre tráfico de animais, tá? E isso era, assim, quase todos os aeroportos você via isso. 4, 5 anos atrás, você via pouca informação sobre tráfico de pessoas. Certo. Então, a gente, hoje, por isso que eu falei, é importante a gente retomar um pouco a história, porque hoje o Brasil tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, tem o primeiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas já sofreu um monitoramento. As organizações não governamentais têm se mobilizado como observatório do tráfico de pessoas, que é um observatório ligado à Aliança Global contra o Tráfico, tem mandado, tem enviado contribuições para que a gente minimamente prepare o Estado brasileiro para esse enfrentamento, né? Para o enfrentamento ao tráfico, como você diz, é uma palavra hedionda, né? Isso. Agora, em se tratando de um crime hediondo, de um crime que viola tantos direitos, e a gente vê tantos filmes tenebrosos sobre tráfico de pessoas. Isso. Eu sugiro até aqui em relação ao tráfico interno, Anjos do Sol foi um filme que colocou um pouco a questão do tráfico na pauta, né? Quando ele foi difundido pela mídia, e mostrou o quanto pessoas são vendidas, seres humanos são vendidos, são tratados como objeto, né? Como troca. Enfim, o que nós compreendemos enquanto ativistas e militantes dos direitos humanos e pessoas que acreditam no respeito à dignidade da pessoa humana como o único caminho para uma sociedade pacífica, acolhedora, responsável, humanizada, é que agentes públicos precisam compreender e pessoas não podem ser tratadas com preconceito. Isso, de precisam forma estar nenhuma, preparados. Porque Não, principalmente no caso de exploração sexual das prostitutas que decidem, por vontade própria, iludidas com a proposta de ganhar bem no exterior, a gente ouve realmente isso, né? Foi porque quis. É prostituta mesmo, prostituta quer mesmo, dizer... tem que sofrer, então, isso... É uma defesa até da violência, isso é impossível. É um absurdo, porque você ouve, inclusive, de representantes de organizações internacionais. Que não é só no Brasil. Prostituta mesmo. Será que aconteceu com ela? Poderia ter se cuidado mais? Quer dizer que não é só no Brasil esse preconceito. Nós desqualificar o depoimento da pessoa vítima em situação de tráfico é um absurdo, é uma desumanidade, é uma grave violação dos direitos. Então, e não é só o Brasil que faz isso. Não, eu muito tempo... entrevistei agentes públicos que atuam na Europa, porque as mulheres se queixavam de quando eram encaminhadas para centros de detenção, porque elas eram detidas, né? Mesmo sendo vítimas de tráfico, muitas apanhavam. Outras acabam sendo exploradas por os próprios agentes novamente, públicos, exato. Então, essas violações de direitos que nós escutamos muito, por muitos anos, por mais de 10 anos, nós sempre denunciamos, sempre incentivamos a pessoa a não ficar com isso, a expor realmente essas violações, porque o Brasil precisa realmente cobrar das autoridades também uma postura humanitária, humanizada em relação... O que você vê na Europa hoje é um movimento de xenofobia completa, plena.
Sim. É xenofobia em todos os sentidos. Essa semana nós vimos escolhe-se um grupo hoje, um grupo amanhã. Londres, se não tem a situação regular e tudo certinho, o país é soberano, é expulso ou deportado, você entendeu? Então, o estrangeiro nesse movimento lá, né, xenofóbico que nós estamos vendo no mundo, vai alastrando, não é? Vai se incluindo então, outras categorias. É não respeitar o outro, né? O diferente. Isso. Então, alguns países são, inclusive, abolicionistas, consideram a prostituição crime, né? Não é o caso do Brasil, não é o caso da Espanha. E alguns países também têm um movimento de criminalização do cliente, que é uma situação que torna pessoas, principalmente trabalhadoras sexuais, em situação de vulnerabilidade maior até. Porque tudo que vai para a clandestinidade se torna mais perigoso, né? Se torna criminoso, então, não é? Esse debate... Ô, Dalila, desculpa te interromper, mas é que o tempo passa assim rápido demais. Eu estou com medo que não dê tempo de a gente falar do trabalho das Asbrad. Então. Dessa associação que você preside. Essa entidade ela foi fundada por um grupo de mulheres em Guarulhos que sentia a necessidade, em 1997, de atuar de forma interdisciplinar no atendimento a vítimas de violência doméstica e sexual com recorte geracional. Crianças, adolescentes, idosos. Sempre, né, mulheres. E sempre mulheres? Sim. Homens não. Aí o leque... se ampliou de uma forma... Por quê? Porque estar em Guarulhos significa interagir com o aeroporto internacional que movimenta no mínimo 100 mil pessoas por dia. Então, situações que acontecem no aeroporto acabam vindo para as Asbrad. Por exemplo, a gente costuma atender nigerianos, angolanos, bolivianas, pessoas com problemas de documentação, crianças... até sim. Isso. Então, o nosso... E aí presta ajuda jurídica? O nosso maior apoio, por isso que eu comentei até antes de iniciar a entrevista, nosso maior apoio é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nosso convênio, como também da Prefeitura Municipal de Guarulhos, Organização Internacional de Migrações. Mas o trabalho que nós realizamos 10 anos no aeroporto, que hoje é uma política pública consolidada, que é o posto avançado, foi financiado por uma organização holandesa, Cordaid. E eu acho bacana dizer que aquilo que foi idealizado no estado de São Paulo, o posto avançado, foi uma política pública consolidada e também disseminada para outros estados. Saiu de São Paulo essa iniciativa, e isso é muito legal, mais uma vez, o estado ditando isso, e essa foi a contribuição da nossa organização, mostrar que era possível escrever uma metodologia específica para esse atendimento, para esse aeroporto, que é uma metodologia de atendimento humanizado aos migrantes. Esse livro... que está no site da Asbrad, no www. Mas ele se dirige a quem? Quem ele pode se dirige a agentes públicos que vão recepcionar pessoas que retornam ao Brasil. Essas pessoas que foram vítimas de tráfico e que estão sendo resgatadas. Exatamente. São pessoas que normalmente podem retornar no universo de pessoas deportadas ou inadmitidas. Então, nós mostramos que é possível, e isso fez do Brasil também um país mais preocupado com a questão do tráfico, pautou essa discussão de forma mais plena, tá? Então, essa foi a nossa contribuição nesse enfrentamento, acho que central do tráfico de pessoas. Nós estamos caminhando para o finalzinho mesmo, Dalila. Eu quero saber quem deve procurar a Asbrad? Quem tem um parente nessa situação, ou para pedir informações, ou assistência jurídica, quem pode se beneficiar da Asbrad? Então, nesse momento, através do e-mail da Asbrad, asbradguarulhos@terra.com.br. Vamos repetir o e-mail? asbradguarulhos@terra.com.br. Então. Eu tenho recebido pedidos de ajuda de Portugal, da Espanha, mulheres que estão fora do Brasil, que precisam de orientação. Mas é importante divulgar o Disque 180,
que hoje é um DISC internacional em relação à violência contra a mulher. O DISC 180 já está presente em outros países, como Espanha, Portugal, Itália. Então, a pessoa estando fora do Brasil, ela pode acionar o DISC 180. Conversar conosco pode ir na Asbrad, em Guarulhos, na Avenida Emílio Ribas 642, mas também pode enviar um e-mail, como o e-mail que eu coloquei, que nós também costumamos dar orientação através de e-mail, com todo cuidado, com todo zelo, porque nós sabemos o quanto o crime organizado é um crime perigoso e que expõe muitas pessoas. Portanto, você pode ter segurança total que você está procurando o lugar certo, onde você vai ficar no anonimato total e vai receber a orientação correta para resolver o seu problema. Dalila, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi um prazer enorme, esclareceu muita coisa e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada pela oportunidade. Mulheres em Ação vai terminando, agradecendo a você também, Berenice Bellato, que nos dá a oportunidade de conhecer pessoas como Dalila Figueiredo, que é presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Muito obrigada a você também que esteve conosco. Até o próximo Mulheres em Ação. Um forte abraço.